No casamento do nosso filho, meu marido me disse: "Você envergonha essa família, fique lá fora." E eu apenas sorri, disse suavemente: "Só confere o seu telefone." Ele gritou: "Você não tem coragem!" Até ele ver o vídeo que tocou na cerimônia. Meu nome é Helena. Tenho 47 anos, sou contadora aposentada, e esta é a história de como meu próprio marido descobriu que subestimar a esposa pode custar muito caro. Quando olho para trás, ainda não acredito na frieza com que ele me humilhava publicamente. Durante 23 anos de casamento, construímos juntos uma vida que parecia sólida. Nossa casa de 2 andares em Alphaville, com piscina e jardim de inverno, a empresa de consultoria empresarial que fundamos em sociedade em 2003, nossos 3 filhos, Rodrigo, que se casava naquele dia aos 25 anos, Marina, de 22, e Gabriel, de 19. Acreditei que éramos parceiros de verdade, que ele me respeitava como mulher, como mãe e como profissional. Como eu estava completamente enganada. Roberto sempre foi charmoso e persuasivo, qualidades que me atraíram irresistivelmente quando nos conhecemos na Faculdade de Administração da FGV. Ele era 2 anos mais velho, já estagiava numa multinacional alemã e tinha aquela confiança natural que me impressionava profundamente. Alto, moreno, sempre bem vestido, falava alemão fluentemente e tinha planos ambiciosos para o futuro. Pensei que havia encontrado meu parceiro para a vida, alguém que me apoiaria em todos os momentos, que construiria comigo o império dos sonhos. Nos primeiros anos de relacionamento, entre 1995 e 1998, ele realmente parecia ser esse homem ideal. Me encorajava nos estudos de contabilidade, dizia constantemente que eu era inteligente e extremamente capaz. Falava empolgado sobre nossos planos de construir uma empresa de consultoria, que seria referência no mercado paulista. "Helena, você tem uma mente brilhante para números", elogiava sempre. "Juntos vamos revolucionar o mercado de consultoria empresarial." Nos casamos em maio de 1998, numa cerimônia deslumbrante na Igreja do Rosário, no interior de São Paulo, seguida de recepção no clube da cidade, com 200 convidados cuidadosamente selecionados. Eu estava absolutamente radiante naquele vestido de renda francesa que havia sonhado desde pequena, uma peça única que custou o equivalente a 6 meses do meu salário na época. Roberto fez um discurso emocionado e aparentemente sincero sobre como eu era a mulher da vida dele, sua companheira para todas as horas, sua sócia nos negócios e na vida. Lembro perfeitamente de pensar, naquele momento mágico: este é meu conto de fadas tornando-se realidade. Se soubesse do pesadelo de humilhação e exploração que viria depois. Os primeiros sinais sutis de desrespeito começaram ainda na lua de mel em Paris. Nas reuniões sociais com outros casais, ele gradualmente começou a interromper quando eu falava sobre trabalho, a corrigir minhas opiniões na frente dos outros com aquele tom condescendente. "Helena está exagerando um pouquinho", dizia com aquele sorrisinho que aprendi a odiar. "Ela não entende bem os detalhes técnicos desse tipo de negócio." Inicialmente, interpretei essas atitudes como proteção masculina, achando que ele não queria me ver passando vergonha em assuntos complexos. Que idiota completa eu fui. Durante nossos primeiros 5 anos de sociedade na empresa RH Consultoria, que fundamos oficialmente em 2003, trabalhei de forma absolutamente incansável. Era eu quem cuidava meticulosamente de toda a parte financeira. Organizava contratos milionários, controlava fluxo de caixa de dezenas de clientes, fazia projeções financeiras complexas, negociava com bancos e fornecedores. Trabalhava regularmente até às 11 da noite, todos os finais de semana, feriados nacionais e pontos facultativos. Em termos financeiros concretos, ao longo dos anos ganhei exatos 1,2 milhão em participação nos lucros da empresa. Dinheiro que depositar religiosamente na conta conjunta que abrimos no Itaú, acreditando piamente que estávamos construindo nosso sólido patrimônio familiar. Além disso, herdei da minha querida mãe, Dona Carmen, em dezembro de 2015, um apartamento de 3 dormitórios no Morumbi, avaliado oficialmente em R$ 950 mil, que também coloquei automaticamente em nome do casal,
sem hesitar nem um segundo. Roberto tinha o dom diabólico de me fazer sentir especial exatamente nos momentos certos, como uma manipulação psicológica calculada. Chegava em casa com buquês de rosas vermelhas importadas, elogiava efusivamente minha comida caseira, me levava para jantares românticos em restaurantes caros da Vila Madalena. Você é absolutamente incrível, meu amor. Não sei o que seria da minha vida sem você ao meu lado. Sussurrava no meu ouvido durante esses momentos íntimos. Esses episódios pontuais de carinho me faziam esquecer temporariamente as humilhações constantes. Me davam esperança renovada de que nossa relação conjugal ia melhorar gradualmente. Dedicava-me integral e obsessivamente à família perfeita que sonhava construir. Levantava religiosamente às 5 da manhã para preparar café da manhã completo para todos. Ovos mexidos, pães franceses quentinhos, frutas frescas, sucos naturais. Organizava meticulosamente a agenda escolar e extraescolar das 3 crianças, aulas de inglês, natação, judô, piano. Cuidava pessoalmente da casa impecável, da empresa próspera, do casamento aparentemente sólido. Roberto literalmente tinha vida de rei. Chegava em casa depois de reuniões importantes e encontrava tudo pronto, organizado, absolutamente perfeito. Ele só precisava sentar e ser servido como um marajá. E ainda tinha a cara de pau de reclamar quando algo não estava exatamente do jeito que ele desejava. Nossa rotina familiar parecia, externamente, o modelo perfeito de família bem-sucedida. Fins de semana na casa de praia em Guarujá, viagens anuais para Disney com as crianças, jantares requintados em casa com outras famílias do mesmo nível social. Pensei genuinamente que era um casamento sólido como rocha, que tínhamos construído algo real e duradouro juntos. Afinal de contas, enfrentamos várias crises financeiras sérias, educamos 3 filhos lindos e inteligentes, superamos problemas familiares complexos com nossas respectivas famílias. Roberto sempre dizia que me amava profundamente, que éramos uma equipe imbatível contra todas as adversidades do mundo. Helena e Roberto contra o universo inteiro. Brincava carinhosamente durante nossos jantares íntimos à luz de velas. Como eu acreditava cegamente nessa fantasia romântica que ele construiu. Como fui ingênua e manipulada por tanto tempo. Durante anos, orgulhei-me publicamente de ser a esposa do Roberto Silva Cardoso, empresário respeitado no meio corporativo paulistano. Nas festas sociais, eu me apresentava sorridente. Sou Helena, esposa do Roberto. Somos sócios na RH Consultoria. Sentia-me realizada profissionalmente e pessoalmente. Pensava que tinha conseguido o equilíbrio perfeito entre carreira, família e casamento que toda mulher moderna busca. As crianças pareciam genuinamente felizes com nossa família estruturada. Rodrigo se destacava no futebol e nos estudos. Marina era excelente aluna e pianista talentosa. Gabriel mostrava aptidão precoce para matemática e ciências. Morávamos numa casa linda, tínhamos carros importados, viajávamos para o exterior anualmente. Por fora, éramos o modelo da família brasileira próspera e bem-sucedida. Se você é casada e já desconfiou intuitivamente do seu marido, deixa o like neste momento. Porque o que descobri depois de 2 décadas inteiras de dedicação total vai te chocar e revoltar tanto quanto me chocou e me deixou furiosa. O que fiz estrategicamente no dia do casamento do nosso filho, Roberto jamais imaginou que sua esposa aparentemente submissa e controlada era capaz de planejar e executar. Passei exatos 4 meses planejando meticulosamente cada detalhe microscópico da minha vingança pública, e posso garantir com absoluta certeza, valeu cada segundo da humilhação social devastadora que ele sofreu na frente de 300 pessoas da elite paulistana. A esposa devotada que ele achava que controlava completamente estava secretamente prestes a virar o jogo de forma definitiva e brutal. Roberto costumava me comparar depreciativamente com outras mulheres. A esposa do Carlos é mais elegante que você.
A Patrícia entende melhor de vinhos caros. A Fernanda se veste com mais classe. Essas comparações constantes destroçavam minha autoestima sistematicamente, me faziam sentir inadequada, inferior, sempre aquém das expectativas dele. Comecei a me questionar constantemente. Será que realmente sou boa o suficiente para ele? No começo da nossa relação, entre 1995 e 1998, ele era genuinamente atencioso, carinhoso, um namorado exemplar que qualquer mulher sonharia em conquistar e manter. Roberto chegava pontualmente na minha casa na Vila Madalena com caixas de bombons belgas importados, me levava para assistir filmes europeus no Cinema Belas Artes, passávamos horas e horas conversando apaixonadamente sobre nossos sonhos profissionais ambiciosos, nossas metas de vida, nossos planos de construir uma família próspera e uma empresa de sucesso. Parecia literalmente o homem perfeito, aquele príncipe encantado saído diretamente dos contos de fada que toda menina romântica imagina encontrar um dia na vida. Alto, elegante, inteligente, bem educado, com planos concretos para o futuro, falando fluentemente 3 idiomas. Se alguém me dissesse naquela época que aquele rapaz gentil, educado e aparentemente apaixonado se tornaria meu algoz psicológico por mais de 2 décadas, eu certamente daria uma risada incrédula e mandaria a pessoa procurar um psiquiatra. Os primeiros sinais sutis de controle apareceram ainda durante o namoro, por volta de 1997, mas de forma tão gradual e disfarçada que interpretei ingenuamente como cuidado masculino protetor. Começou querendo saber detalhadamente de tudo, onde exatamente eu estava a cada momento do dia, com quem especificamente eu saía nas sextas-feiras, que horas precisamente eu voltava para casa depois da faculdade. É porque me preocupo genuinamente com você, meu amor. São Paulo é uma cidade muito perigosa para uma mulher jovem e bonita andar sozinha pelas ruas. Justificava com aquela voz melosa e convincente. Na época, achei genuinamente romântico ter alguém que se importava tanto comigo, que demonstrava ciúme protetor e cuidado constante. Roberto sempre dizia carinhosamente: "É proteção, Helena. Homem que realmente ama, cuida da sua mulher como um tesouro precioso." Como eu era completamente ingênua e inexperiente emocionalmente naquela época da minha vida, gradual e sistematicamente, comecei a perder contato com minhas melhores amigas da faculdade de contabilidade. Roberto sempre arrumava desculpas aparentemente razoáveis para não irmos aos encontros regulares do nosso grupo de estudos. "Hoje estou muito cansado do trabalho. Podemos ficar só nós 2 em casa assistindo um filme?" Pedia com aquela voz irresistivelmente melosa e sedutora. Ou então, começou a criticar sutilmente minhas amigas mais próximas. "A Fernanda é muito fútil e superficial. A Carla sempre arruma confusão desnecessária onde vai. A Mariana tem inveja da nossa relação." Aos poucos, sem nem perceber conscientemente, fui me afastando completamente de todas elas. Quando finalmente percebi o isolamento social, já era tarde demais. Meu mundo social girava integralmente em torno dele e exclusivamente dos amigos escolhidos por ele. Tinha perdido completamente minha rede de apoio feminina independente. Minha família de origem também gradualmente virou problema aos olhos críticos de Roberto. Meus pais, pessoas trabalhadoras e simples que tocavam um pequeno comércio familiar no interior, de repente não eram mais considerados adequados ou bem-vindos em nossa nova casa de classe média alta. Eles realmente não entendem nosso novo estilo de vida sofisticado. Resmungava com desdém sempre que eu sugeria visitá-los. Seus pais são excessivamente simplórios e deslocados para o tipo de pessoas refinadas que frequentamos socialmente agora. Roberto gradualmente me convenceu de que precisávamos urgentemente nos distanciar da minha família humilde para crescer socialmente e profissionalmente no meio empresarial paulistano. Resultado prático e doloroso. Nos últimos 5 anos do nosso casamento, eu via meus queridos pais apenas 2 vezes por mês, sempre escondido dele, sempre com sentimento de culpa, sempre inventando desculpas para justificar minha ausência prolongada.
Imediatamente assim que nos casamos oficialmente em maio de 1998, Roberto assumiu automaticamente o controle absoluto e total de todas as contas da família, todos os investimentos, todas as decisões financeiras importantes. Eu entendo muito melhor de investimentos complexos e planejamento financeiro, alegava com aquela segurança irritante. Você cuida perfeitamente da casa impecável e da educação das crianças, que eu cuido magistralmente de todo o dinheiro da família. Roberto constantemente repetia que eu não tinha cabeça natural para negócios, que mulher não nasceu biologicamente para lidar com finanças complexas e decisões empresariais estratégicas. Ingenuamente, aceitei essa divisão de tarefas aparentemente lógica, pensando genuinamente que estava sendo uma boa esposa moderna ao confiar plenamente na competência financeira do marido escolhido. Sistematicamente, Roberto me fazia acreditar que eu era fundamentalmente incapaz de tomar decisões importantes sozinha, sem a orientação masculina dele. Helena, você é naturalmente muito emocional para este tipo de situação técnica complexa, repetia pacientemente sempre que eu ousava sugerir alguma mudança na estratégia da empresa ou alguma melhoria na organização doméstica. Deixa comigo que eu resolvo tudo perfeitamente, ok? Você já tem muito trabalho importante cuidando impecavelmente das crianças e mantendo nossa casa sempre perfeita. Roberto constantemente dizia que sem ele eu não era absolutamente nada no mundo, que uma mulher sozinha jamais conseguiria manter nosso padrão de vida classe média alta. Você tem muita sorte de ter se casado com um homem como eu, declarava com aquela arrogância natural. Uma mulher com sua personalidade temperamental e suas limitações profissionais dificilmente arranjaria outro marido decente no mercado. As humilhações eram absolutamente constantes, diárias, sistemáticas, mas sempre cuidadosamente disfarçadas de orientação masculina protetora ou ajuda construtiva do marido experiente. Me chamava friamente de incompetente quando eu esquecia de algum compromisso social importante, de burra quando questionava respeitosamente alguma decisão financeira dele, de histérica quando reagia naturalmente às suas provocações calculadas. Você está exagerando emocionalmente de novo, Helena, suspirava teatralmente com ar de quem tem paciência infinita com uma criança birrenta e difícil. Não sei por que fica assim tão alterada. Estou apenas tentando te ajudar a melhorar como pessoa e como esposa. Essas frases aparentemente inocentes eram, na verdade, punhais que cortavam minha alma como navalhas afiadas. Roberto frequentemente dizia que eu era uma carga pesada para a família próspera, que se não fosse pela generosidade dele em me manter, eu provavelmente estaria varrendo o chão em alguma empresa qualquer do centro da cidade. Você deveria ser mais grata por tudo que tenho feito por você ao longo desses anos. Soltava cruelmente do nada, enquanto assistíamos televisão tranquilamente. Uma mulher com sua personalidade problemática e suas limitações óbvias dificilmente conseguiria outro relacionamento sério. O gaslighting psicológico era absolutamente sistemático, científico e brutal. Roberto negava categoricamente conversas inteiras que eu tinha certeza absoluta que havíamos tido na noite anterior. Mudava completamente versões dos fatos para me confundir propositalmente. Me fazia questionar constantemente minha própria memória e minha sanidade mental. Eu nunca disse isso, Helena. Você está confundindo gravemente as coisas de novo, afirmava com aquela segurança psicopática e irritante. Talvez você realmente devesse procurar um médico neurologista competente. Sua memória anda falhando muito frequentemente. Isso é sintoma de estresse excessivo ou problema hormonal. Quando ocasionalmente questionava gastos estranhos e inexplicáveis no cartão de crédito conjunto, Roberto invariavelmente explodia em ataques de fúria calculada. Você está seriamente duvidando da minha honestidade? Depois de absolutamente tudo que construímos juntos ao longo de tantos anos? Me fazia sentir como uma mulher paranoica, controladora, ciumenta, daquelas esposas neuróticas que não confiam no próprio marido.
Esse dinheiro é exclusivamente para negócios empresariais complexos que você definitivamente não entenderia mesmo se eu explicasse detalhadamente. Explicava com desdém e condescendência absolutos. Para completamente de ser tão ciumenta, possessiva e desconfiada. Isso está destruindo nosso casamento. Roberto controlava meticulosamente até minha aparência física pessoal. Criticava sistematicamente minhas roupas, meu corte de cabelo, meu peso corporal, minha maquiagem. Essa blusa está excessivamente apertada. As pessoas vão falar mal de você, reclamava constantemente. Você realmente podia fazer uma dieta séria. Está engordando demais ultimamente. Me sentia progressivamente feia, completamente inadequada, profundamente envergonhada do meu próprio corpo. Gradualmente, comecei a usar exclusivamente roupas que ele aprovava previamente, a cortar o cabelo exatamente do jeito que ele preferia, a me maquiar seguindo as orientações dele. Minha identidade visual pessoal foi completamente anulada e substituída pelas preferências estéticas dele. Roberto também controlava nossos programas de lazer e nossa vida social. Escolhia os restaurantes onde jantávamos, os filmes que assistíamos, os lugares que visitávamos, as pessoas que frequentávamos. Você não tem bom gosto para escolher essas coisas, justificava. Deixa que eu organizo nossa agenda social. Se você já passou por essa tortura psicológica no casamento, comenta aí embaixo. Porque a manipulação emocional sistemática de um marido controlador é uma das piores torturas psicológicas que uma mulher pode viver e sobreviver. Foi exatamente quando comecei a perceber conscientemente o padrão de comportamento diabólico dele. Charme sedutor, seguido imediatamente de humilhação calculada, carinho aparente alternado metodicamente com crueldade psicológica, promessas românticas completamente vazias de mudança real depois de cada episódio grave de desrespeito público ou privado. Roberto era um expert absoluto em manipulação emocional feminina. Sabia exatamente quando afrouxar estrategicamente e quando apertar cruelmente a corda psicológica. Estudava minhas reações, testava meus limites, calculava meu ponto de ruptura. Mas o que descobri acidentalmente no celular dele, numa noite fria de março de 2023, me fez desabar emocional e psicologicamente de forma completa e definitiva. Quando o celular dele tocou insistentemente às 2h15 da madrugada de uma sexta-feira e uma voz feminina jovem e sedutora perguntou com intimidade: "Amor, você ainda vem hoje ou não? Estou te esperando aqui no apartamento." Meu mundo inteiro desabou em questão de segundos. Roberto estava no banheiro da suíte tomando banho e o aparelho Samsung ficou esquecido propositalmente na cômoda do nosso quarto. Atendi automaticamente sem pensar, movida por um instinto primitivo que nem sabia que possuía. A mulher do outro lado da linha gaguejou algumas desculpas embaraçadas e desligou imediatamente, mas já era tarde demais para qualquer explicação. A bomba nuclear havia oficialmente explodido na minha cara. Minha primeira reação automática foi negar completamente a realidade óbvia. Deve ter sido engano, número errado, alguma confusão, murmurei desesperadamente para mim mesma enquanto tremia literalmente das mãos aos pés. Quando Roberto saiu calmamente do banheiro, perguntei o mais casualmente possível sobre a ligação suspeita. "Não sei, nem ouvi tocar o telefone", respondeu com naturalidade absolutamente absurda e teatral. Deve ter sido trote de adolescente ou propaganda automática. A frieza calculada da mentira descarada me gelou o sangue completamente. Naquela madrugada infernal, não consegui dormir nem um único minuto. Fiquei deitada rigidamente ao lado daquele homem que dividia fisicamente a cama comigo há exatos 23 anos, pensando obsessivamente em quantas outras ligações comprometedoras como aquela eu havia perdido ou ignorado ingenuamente. Quantas noites ele havia inventado reuniões empresariais urgentes, viagens de trabalho inadiáveis, compromissos profissionais que não podiam ser adiados. Minha mente corria descontroladamente, feito um cavalo completamente desembestado, conectando automaticamente pontos suspeitos que sempre estiveram claramente lá, mas que eu me recusava obstinadamente a enxergar por medo,
por negação, por dependência emocional. Abri cuidadosamente o notebook Dell dele na manhã seguinte, assim que saiu supostamente para o escritório. A senha era ridiculamente óbvia. RH Consultoria 2003. O que encontrei sistematicamente organizado lá me fez literalmente vomitar de nervosismo e revolta. Conversas íntimas detalhadas com pelo menos 5 mulheres completamente diferentes. Fotos comprometedoras em poses sexuais. Planos meticulosos de encontros em motéis caros da cidade. Transferências bancárias substanciais para contas pessoais que eu desconhecia totalmente. 23 anos inteiros de casamento aparentemente sólido viraram pó em questão de minutos devastadores. As conversas eram extremamente detalhadas, íntimas e profundamente humilhantes para mim. Roberto falava sobre mim de forma absolutamente degradante e desrespeitosa. Minha mulher é uma chata insuportável, não aguento mais fingir que a amo, escrevia cinicamente para uma das amantes regulares. Só continuo com ela por causa das crianças e da sociedade na empresa lucrativa. Para outra mulher, confessava sem nenhum pudor. Helena não suspeita absolutamente de nada, é muito ingênua e burra para perceber o óbvio. Posso fazer o que quiser, que ela engole qualquer mentira. A cada mensagem cruel que eu lia com lágrimas nos olhos, sentia fisicamente como se levasse um soco violento no estômago. Imediatamente, comecei a rastrear obsessivamente nosso dinheiro de forma sistemática e científica. Contratei secretamente um contador forense particular experiente, Dr. Paulo Mendes, fingindo convincentemente que estava apenas organizando documentos complexos para a declaração anual de renda. O que ele descobriu profissionalmente me deixou literalmente sem chão. Roberto havia desviado metodicamente exatos 2,3 milhões da nossa conta conjunta empresarial ao longo de 5 anos consecutivos. Dinheiro substancial que ia diretamente para contas bancárias abertas em nome das amantes, investimentos secretos que só ele conhecia e controlava, até mesmo uma casa na praia em Bertioga, no valor de 800 mil reais, que comprou sem me consultar ou informar, colocando no nome de uma das mulheres. Descobri estarrecida que havia não apenas 3 relacionamentos extraconjugais paralelos simultâneos, como Roberto mantinha sistematicamente um apartamento de 2 dormitórios no centro de São Paulo, especificamente dedicado aos encontros sexuais clandestinos. Pagava religiosamente aluguel mensal de 4.500 de um estúdio luxuoso que usava oficialmente como escritório particular para clientes especiais. O dinheiro saía automaticamente da nossa conta empresarial conjunta, sempre cuidadosamente classificado como despesas administrativas essenciais ou investimento em infraestrutura. Por mais de 2 anos consecutivos, eu mesma autorizava ingenuamente essas transferências mensais, sem jamais suspeitar que estava literalmente bancando a infidelidade sistemática do meu próprio marido. A cumplicidade covarde de terceiros próximos me revoltou ainda mais profundamente do que as próprias traições. A secretária da nossa empresa, Vanessa Santos, de 28 anos, que eu tratava carinhosamente como uma filha adotiva, sabia detalhadamente de absolutamente tudo e ainda tinha a cara de pau de me ajudar a organizar diariamente a agenda social dele. Os encontros amorosos com as amantes eram meticulosamente marcados e confirmados através dela. O Sr. Roberto terá reunião externa importante das 14 horas às 18 horas com cliente estratégico. Ela me informava solenemente por telefone, sabendo perfeitamente que ele estaria transando selvagemente com outra mulher no apartamento secreto. Até amigos íntimos nossos estavam diretamente envolvidos na farsa humilhante. Marcos Pereira, que era padrinho oficial do nosso casamento e frequentava nossa casa há mais de 15 anos, regularmente emprestava a casa dele para os encontros clandestinos de Roberto. Helena não pode absolutamente saber que você esteve aqui hoje, dizia explicitamente nas mensagens interceptadas. Vou inventar que você veio resolver negócio empresarial urgente comigo. 20 anos inteiros de amizade próxima, jogados cruelmente no lixo por causa da omertá masculina covarde e cúmplice.
Descobri sistematicamente que Roberto usava fraudulentamente meu nome em contratos empresariais suspeitos, falsificava deliberadamente minha assinatura em documentos oficiais da empresa, chegou até mesmo a forjar completamente minha autorização por escrito para um empréstimo bancário de 500 mil que fez secretamente no Banco do Brasil. Eu era oficialmente sócia igualitária da empresa, mas na prática não passava de fantoche inútil nas mãos manipuladoras dele. Quando confrontei diretamente o gerente do banco sobre o empréstimo misterioso, ele ficou genuinamente surpreso. Mas a senhora assinou pessoalmente aqui na agência na semana passada. Insistiu convictamente, mostrando uma assinatura que se parecia apenas vagamente com a minha caligrafia. A vida dupla estruturada era tão complexa e bem organizada que Roberto mantinha estrategicamente 3 celulares diferentes, com chips distintos, 7 contas bancárias secretas em bancos diferentes, até mesmo um apartamento de cobertura que ele oficialmente dizia ser investimento imobiliário promissor, mas que na realidade era onde morava clandestinamente com a amante principal durante os fins de semana. Nossa casa do Morumbi, que eu herdei legitimamente da minha saudosa mãe, estava sendo criminosamente usada como garantia colateral para empréstimos bancários vultosos que eu desconhecia completamente. Roberto estava literalmente apostando nossa residência familiar no jogo financeiro. Descobri também que ele mantinha 2 empresas fantasmas registradas em nome de laranjas, uma conta offshore secreta nas Ilhas Cayman, com mais de uns 200 mil por reais depositados, e até mesmo um plano de aposentadoria privado que eu jamais soube que existia. A teia de mentiras e fraudes era absolutamente impressionante pela complexidade e pela audácia. Senti uma fúria primitiva que jamais havia experimentado na vida inteira. Era uma raiva selvagem, vulcânica, que queimava literalmente nas minhas veias como lava de vulcão em erupção. Pensei obsessivamente em todos os anos preciosos que desperdicei sendo completamente fiel a um homem que me traía sistemática e descaradamente. Pensei em todas as noites solitárias que passei em casa enquanto ele dizia estar trabalhando até tarde no escritório. Pensei em todas as mentiras deslavadas que engoli sem questionar, em todas as humilhações públicas que suportei silenciosamente, em toda a vida que neguei a mim mesma para construir uma família que era uma farsa completa. Deixa o like agora se você ficou com ódio mortal desse marido psicopata, porque o que vem agora vai ser a vingança mais elaborada e satisfatória que uma mulher já planejou e executou na história. A esposa dedicada e submissa havia morrido definitivamente naquele momento de descoberta. No lugar dela, nasceu uma mulher absolutamente determinada a destruir metódica e publicamente a vida do homem que a enganou, humilhou e explorou por mais de 2 décadas. Decidi friamente que ia acabar com Roberto de forma tão humilhante e devastadora quanto foram as traições sistemáticas dele. Mas antes de agir impulsivamente, precisava urgentemente coletar provas legais irrefutáveis que o deixassem sem absolutamente nenhuma escapatória jurídica ou social. Fingi meticulosamente que não sabia absolutamente de nada durante exatos 3 meses inteiros. Foi indiscutivelmente a performance mais difícil e psicologicamente exaustiva da minha vida inteira. Sorrir carinhosamente para aquele homem todas as manhãs, sabendo que ele me traía descarada e sistematicamente havia anos. Continuei sendo religiosamente a esposa perfeita. Café da manhã completo na mesa às 6 em ponto, roupas sociais impecavelmente passadas e organizadas, casa sempre arrumada como vitrine de revista, sorriso acolhedor no rosto todas as noites quando ele chegava das reuniões de trabalho. Roberto não desconfiou absolutamente de nada durante esse período estratégico. Afinal de contas, eu sempre fui uma atriz competente quando necessário para a sobrevivência emocional. Enquanto agia completamente normal durante o dia, passava sistematicamente todas as madrugadas funcionando como uma detetive particular profissional.
Instalei discretamente spyware avançado no computador principal dele, nos 3 celulares que descobri, até mesmo no tablet que ele usava supostamente para ler jornais financeiros. Todo o movimento digital de Roberto estava sendo minuciosamente monitorado e gravado por mim através de aplicativos espiões que aprendi a usar assistindo tutoriais no YouTube. Gravei sistematicamente conversas telefônicas comprometedoras usando um aplicativo sofisticado que a filha de uma amiga advogada me ensinou a instalar e operar. Tecnologia moderna é definitivamente uma ferramenta poderosa nas mãos de uma mulher traída e determinada a obter justiça. Procurei estrategicamente a melhor e mais competente advogada especializada em divórcio de São Paulo, doutora Márcia Fernandes, com mais de 20 anos de experiência específica em casos complexos de infidelidade conjugal e divisão conflituosa de bens. Agendei uma consulta discreta no escritório dela, contei meticulosamente toda a história sórdida, mostrei organizadamente todas as evidências que havia coletado, e ela ficou profissionalmente impressionada com a quantidade absurda de material incriminador que eu havia conseguido reunir em tão pouco tempo. Em 30 anos inteiros de carreira especializada, nunca vi uma cliente tão metodicamente bem preparada para um divórcio litigioso, elogiou sinceramente. Seu marido não tem absolutamente nenhuma chance de escapar desta situação. Ele está completamente perdido juridicamente. Contratei também secretamente um contador forense altamente qualificado, Dr. Paulo Mendes, especialista em rastreamento de patrimônio oculto e lavagem de dinheiro, para investigar e documentar cada centavo que Roberto havia desviado ilegalmente ao longo dos anos. Ele descobriu profissionalmente que o esquema criminoso era ainda mais complexo e abrangente do que eu imaginava em meus piores pesadelos. Meu marido mantinha estrategicamente 7 contas bancárias diferentes em bancos distintos, 2 empresas fantasmas oficialmente abertas em nome de laranjas contratados, uma conta offshore nas Ilhas Cayman, investimentos em bitcoins que totalizavam mais de 400 mil, e até mesmo uma sociedade secreta numa empresa de importação de vinhos. O total financeiro desviado chegava assustadoramente a 3,1 milhões de reais. Paralelamente, comecei cautelosamente a transferir dinheiro em segredo para uma conta bancária nova que abri exclusivamente em meu nome no Bradesco. Todo mês, retirava cuidadosamente pequenas quantias da empresa através de despesas operacionais e depositava sistematicamente na minha conta pessoal protegida. Em exatos 3 meses de operação, consegui proteger legalmente 800 mil dólares do patrimônio familiar. Também transferi inteligentemente o apartamento que herdei da minha mãe para o nome da minha irmã Carolina, tirando definitivamente Roberto de qualquer possibilidade futura de acesso ao imóvel através de processos judiciais. Preparei metodicamente armadilhas psicológicas elaboradas para flagrar Roberto em ainda mais mentiras comprometedoras. Criei propositalmente situações onde ele seria obrigado a escolher entre contar a verdade ou inventar novas mentiras ainda mais elaboradas. Amor, aquele cliente importante seu, o Martinez, ligou aqui ontem à tarde. Mentia deliberadamente durante o jantar. Disse que vocês não conseguiram se encontrar terça-feira como combinado. Roberto invariavelmente caía na armadilha todas as vezes, inventando automaticamente justificativas cada vez mais rebuscadas e contraditórias. Ah, sim, tivemos que remarcar para quinta-feira por causa de uma emergência, improvisava nervosamente. Eu gravava discretamente todas essas conversas usando o gravador do celular escondido na bolsa. Deixei ele sistematicamente se incriminar sozinho de forma absolutamente magistral. Fingi convincentemente que estava preocupada com nossa situação financeira e empresarial e pedi educadamente para ver os extratos bancários detalhados de todas as contas. Roberto mostrava estrategicamente apenas as contas principais e óbvias, escondendo cuidadosamente todos os movimentos realmente suspeitos.
Gravei completamente nossa conversa enquanto ele jurava solenemente que não havia absolutamente nada escondido entre nós, que éramos parceiros transparentes em tudo. Palavras que usaria impiedosamente contra ele no tribunal de família. Comecei propositalmente a questionar gastos aleatórios e específicos, exclusivamente para observar ele se contorcer desconfortavelmente em mentiras improvisadas. Roberto, esses 2.500 gastos na sexta-feira passada foram exatamente com o que mesmo? Perguntava inocentemente durante nossos jantares familiares. A expressão de pânico absoluto no rosto dele era absolutamente impagável e reveladora. Ah, foi equipamento novo para o escritório. Gaguejava visivelmente nervoso, suando frio. Fazia sistematicamente perguntas que o deixavam visivelmente nervoso e desconfortável, sempre mantendo aquele sorrisinho característico de esposa ingênua e desconfiada. Protegi cuidadosamente nossos 3 filhos, sem traumatizá-los desnecessariamente com detalhes sórdidos da vida dupla do pai. Preparei Rodrigo, Marina e Gabriel gradualmente, sem contar especificidades sexuais, mas deixando sutilmente claro que papai não era exatamente o homem íntegro que eles sempre acreditaram que fosse. Documentei meticulosamente tudo, pensando estrategicamente na batalha judicial pela guarda compartilhada. Horários específicos em que Roberto faltava sistematicamente aos eventos escolares importantes, promessas feitas aos filhos que nunca foram cumpridas, mentiras deslavadas contadas diretamente para as crianças sobre seus paradeiros e atividades. Reconectei discretamente com minhas antigas amigas da faculdade, aquelas que Roberto havia me afastado propositalmente durante anos de isolamento social calculado. Minha família de origem me apoiou incondicionalmente quando finalmente contei corajosamente a verdade completa sobre a farsa do meu casamento. Minha irmã Carolina ficou genuinamente indignada, mas não surpresa. Sempre soube intuitivamente que esse homem era falso e manipulador, confessou honestamente. Só nunca falei nada diretamente porque você aparentemente estava feliz e realizada. Construí rapidamente uma rede de apoio emocional sólida para o momento inevitável da revelação pública. Roberto começou gradualmente a desconfiar que algo estava sutilmente diferente no meu comportamento conjugal. Percebia claramente que eu questionava mais, que estava visivelmente menos submissa, que não engolia suas desculpas esfarrapadas tão facilmente quanto antes. Você está estranha ultimamente, Helena, comentou desconfiado uma noite. Meio paranoica e questionadora, sabe? Não parece você. Respondi teatralmente com inocência absoluta. Paranoica como exatamente, meu amor? Só estou sendo mais atenta e responsável às nossas coisas familiares e empresariais. Isso não é positivo? O casamento do nosso filho Rodrigo com Amanda estava oficialmente marcado para 15 de dezembro na Igreja Santa Isabel. Faltavam exatamente 2 semanas quando descobri, estarrecida, que Roberto planejava cinicamente levar uma das amantes principais como convidada especial de negócios. Vanessa, a secretária cúmplice, havia inclusive já providenciado o convite oficial para a mulher comparecer à cerimônia. Foi literalmente a gota d'água que me fez acelerar definitivamente meu plano elaborado de vingança pública. A audácia dele era simplesmente inacreditável. Contratei secretamente uma empresa de audiovisual profissional que prestava serviços especializados para eventos sociais de alto padrão. Expliquei convincentemente que queria fazer uma surpresa especial muito emocionante para o noivo e especialmente para o pai dele durante a cerimônia de casamento. O técnico especializado achou a ideia genuinamente romântica e garantiu pessoalmente que todo o equipamento estaria tecnicamente perfeito para transmitir meu vídeo surpresa em telão de alta definição. Preparei meticulosamente um vídeo de 15 minutos com todas as evidências mais comprometedoras: fotos íntimas, conversas de WhatsApp, extratos bancários detalhados, gravações de áudio, documentos falsificados, comprovantes de transferências. Organizei o material de forma cronológica e dramaticamente crescente para maximizar o impacto psicológico.
Se você quer desesperadamente ver esse marido psicopata se dando mal publicamente, compartilha este vídeo agora, porque a vingança que planejei foi literalmente épica e devastadora. Roberto estava visivelmente desconfiado, mas não imaginava nem remotamente a extensão completa e a sofisticação do meu plano de destruição. Percebi claramente que suspeitava que eu sabia de alguma coisa comprometedora quando começou a esconder mais cuidadosamente os celulares, quando mudou todas as senhas do computador, quando inventou reuniões ainda mais elaboradas e detalhadas. Mas já era definitivamente tarde demais para ele tentar se proteger. Chegou finalmente a hora do confronto final devastador, e eu estava absolutamente pronta para destruir completamente e publicamente a reputação do homem que destroçou metodicamente minha vida por mais de 2 décadas. O casamento seria pontualmente às 17h na majestosa Igreja Santa Isabel, seguido de recepção luxuosa no Palácio Tangará, um dos locais mais sofisticados e caros de São Paulo. Exatos 300 convidados cuidadosamente selecionados, incluindo absolutamente toda a elite empresarial paulistana, políticos influentes, juízes, promotores, empresários milionários. Roberto estava visivelmente radiante, jogando charme sedutor para todos os convidados, cumprimentando calorosamente autoridades importantes, posando elegantemente para dezenas de fotos, como o sogro perfeito e bem-sucedido. Não fazia absolutamente nenhuma ideia do show de horrores meticulosamente planejado que eu havia preparado especificamente para ele naquela noite especial. Durante toda a cerimônia religiosa, me comportei impecavelmente como a mãe exemplar e emocionada. Chorei lágrimas genuínas de emoção quando Rodrigo trocou alianças com Amanda, sorri radiante para todas as fotos oficiais, recebi graciosamente centenas de cumprimentos sinceros pela absoluta beleza e elegância do evento. Roberto me olhava ocasionalmente com aquela expressão familiar de aprovação condescendente, como se pensasse intimamente: pelo menos para organizar festas, ela serve adequadamente. A bomba nuclear explodiu devastadoramente durante o tradicional brinde oficial dos pais dos noivos. Roberto havia acabado de fazer um discurso aparentemente emocionante e tocante sobre família, valores morais, a importância fundamental do respeito mútuo no casamento, fidelidade conjugal, construção de confiança. A ironia cruel era literalmente de doer fisicamente o estômago. Quando chegou oficialmente minha vez de falar para os 300 convidados, pedi educadamente ao técnico de som para tocar meu vídeo especial de homenagem surpresa, que havia preparado carinhosamente para a ocasião. A tela gigante de alta definição do salão principal se iluminou dramaticamente com a cara de Roberto e de suas 5 amantes diferentes em situações sexuais explicitamente comprometedoras. Fotos íntimas em alta resolução, vídeos sexuais gravados secretamente, conversas detalhadas de WhatsApp, extratos bancários completos, comprovantes oficiais das transferências fraudulentas, absolutamente tudo em qualidade cinematográfica para 300 pessoas da elite paulistana assistirem em silêncio sepulcral. O silêncio mortal no salão foi literalmente ensurdecedor. Roberto instantaneamente ficou branco feito papel, depois vermelho feito pimentão, depois verde feito alface. As expressões de choque, horror e constrangimento nos rostos dos convidados eram absolutamente impagáveis. Peguei firmemente o microfone e comecei o discurso mais importante da minha vida inteira. Queridos familiares, amigos íntimos e convidados especiais, vocês acabaram de assistir a 23 anos inteiros da minha vida sendo sistematicamente destruídos por um homem que jurou solenemente me amar, respeitar e proteger até que a morte nos separasse. Este é Roberto Silva Cardoso, meu agora ex-marido, que desviou criminosamente mais de 3 milhões de reais da nossa empresa familiar para bancar luxuosamente suas aventuras extraconjugais, múltiplas e simultâneas. A expressão de pânico total quando Roberto viu sua vida dupla completamente exposta foi indiscutivelmente o momento mais satisfatório e libertador da minha existência inteira.
Ele tentou desesperadamente arrancar o microfone da minha mão, mas eu estava perfeitamente preparada. 2 seguranças particulares que contratei discretamente o impediram firmemente de se aproximar de mim. Helena, para imediatamente com isso. Você enlouqueceu completamente! Gritou desesperadamente, mas sua voz patética se perdeu completamente no burburinho geral de comentários chocados dos convidados. Continuei minha exposição pública de forma absolutamente metódica e implacável. Mostrei detalhadamente cada foto comprometedora, cada conversa íntima degradante, cada comprovante de transferência bancária fraudulenta. Toquei as gravações completas das mentiras elaboradas que ele contava para mim, enquanto estava transando com outras mulheres em apartamento que alugou especificamente para isso. Revelei que nossa secretária era cúmplice ativa, que nossos amigos mais próximos sabiam e se calavam covardemente, que ele falsificou criminosamente minha assinatura em documentos bancários oficiais. Prossegui implacavelmente. Este homem que vocês respeitam como empresário sério mantinha 7 contas bancárias secretas, 2 empresas fantasmas, uma conta offshore ilegal e até mesmo outro apartamento onde morava com a amante principal nos fins de semana. Usou fraudulentamente meu nome para contrair empréstimos não autorizados, vendeu bens conjugais sem meu conhecimento e até mesmo colocou nossa residência familiar como garantia em negócios que eu desconhecia completamente. A plateia estava absolutamente hipnotizada, alguns filmando discretamente com celulares, outros sussurrando comentários de incredulidade. Vários convidados começaram a se levantar para sair, claramente constrangidos com a situação. Entrei oficialmente com pedido de divórcio litigioso no cartório no primeiro dia útil seguinte ao casamento. A documentação legal estava meticulosamente preparada há várias semanas, incluindo todas as evidências organizadas de infidelidade múltipla, fraude financeira sistemática e apropriação indébita qualificada. Roberto perdeu legalmente todo o dinheiro que roubou de mim ao longo dos anos, mais multa substancial por danos morais no valor de R$ 500.000. A empresa RH Consultoria ficou 100% em meu nome, já que consegui provar juridicamente que ele usava o CNPJ corporativo para atividades ilegais e lavagem de dinheiro. Todos os bens adquiridos com dinheiro desviado foram confiscados e revertidos para mim através de decisão judicial. As consequências legais foram absolutamente devastadoras para Roberto. As denúncias criminais por fraude qualificada, sonegação fiscal, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro geraram simultaneamente 3 processos criminais diferentes na Justiça Federal. A Receita Federal abriu imediatamente investigação completa sobre todas suas contas offshore e movimentações suspeitas. O Banco Central bloqueou todas suas contas por movimentação atípica incompatível com a renda declarada. Roberto virou instantaneamente persona non grata no meio empresarial paulistano. Nenhuma empresa queria se associar com alguém envolvido em tantos escândalos simultâneos. Consegui recuperar integralmente os 3,1 milhões de dólares que ele havia desviado sistematicamente, mais indenização adicional por danos morais no valor de R$ 500.000. A casa do Alphaville ficou integralmente comigo, assim como 70% de todos os bens do casal. Roberto teve que devolver legalmente até mesmo o carro BMW que dirigia, já que estava registrado no meu nome. A justiça foi absolutamente implacável com ele. O juiz comentou durante a sentença: "Raramente vi um caso tão bem documentado de fraude conjugal e apropriação indébita sistemática." A exposição social foi brutal e implacável. No dia seguinte, todos os jornais de fofoca e veículos de comunicação noticiaram extensivamente o escândalo. Empresário é desmascarado publicamente pela esposa durante casamento do filho. Estampava a manchete principal da revista Caras. Vingança épica. Esposa expõe traições em telão durante festa de casamento. Publicou a revista Veja. Contei detalhadamente minha versão dos fatos para todos os veículos de comunicação que me procuraram. A amante principal, Carla, descobriu que não era a única e fez escândalo público adicional, acabando definitivamente com o que restava da reputação dele.
Ela, inclusive, entrou com processo próprio contra Roberto por danos morais. Nossos 3 filhos entenderam perfeitamente quem era realmente o pai depois de ver organizadamente todas as evidências. Escolheram unanimemente ficar comigo sem hesitar nem um segundo. Rodrigo me pediu desculpas emocionado por não ter percebido os sinais antes. Mãe, como você aguentou isso tudo sozinha por tanto tempo? Você é a mulher mais corajosa e forte que existe. Marina e Gabriel passaram a me admirar ainda mais intensamente. Você é nossa heroína, mãe. Mostrou que mulher não aceita ser enganada e humilhada. Os 3 me apoiaram integralmente durante todo o processo judicial. Voltei a trabalhar com energia completamente renovada e motivação empresarial que não sentia há anos. Assumi totalmente nossa empresa de consultoria, que cresceu impressionantes 300% em apenas 2 anos sob minha gestão exclusiva. Contratei funcionários competentes e éticos, demiti sumariamente todos os cúmplices do Roberto, implementei rigorosos procedimentos de segurança e transparência. Descobri que tinha muito mais talento natural para negócios do que Roberto sempre quis me fazer acreditar através de manipulação psicológica. A empresa prosperou como nunca sob minha liderança feminina. Reconstruí minha autoestima pessoal completamente do zero. Voltei a usar roupas que me faziam sentir genuinamente bonita e confiante. Cortei o cabelo exatamente do jeito que sempre quis. Emagreci 15 quilos através de exercícios e alimentação saudável. Viajei para a Europa sozinha pela primeira vez na vida, visitando Paris, Roma, Barcelona. Aos 47 anos, me sentia literalmente como uma mulher renascida, completamente livre de todas as amarras psicológicas que Roberto havia construído metodicamente ao meu redor durante décadas. Aprendi lições extremamente valiosas sobre relacionamentos que compartilho com todas as mulheres. Mulher tem que ser obrigatoriamente financeiramente independente sempre. Nunca pode abrir mão da própria autonomia por segurança ilusória. Aprendi definitivamente que autoestima jamais se negocia por estabilidade aparente. Que dignidade pessoal vale infinitamente mais que manter as aparências sociais. Que nunca é tarde demais para uma mulher recomeçar corajosamente a vida. Roberto atualmente vive num apartamento minúsculo, alugado na zona leste de São Paulo. Trabalha como funcionário comum numa empresa de contabilidade de 3ª categoria, ironia amarga do destino, e ganha em 1 mês menos que eu faturava em 1 semana. Todas as amantes o abandonaram imediatamente quando descobriram que ele estava completamente falido e com nome sujo na praça. Virou literalmente só uma lembrança desagradável da minha vida passada. Uma lição valiosa sobre como não permitir mais que alguém me manipule ou diminua. Comecei um relacionamento saudável com o Dr. Fernando, cardiologista de 52 anos, viúvo, que me trata como uma rainha todos os dias. Ele admira minha força, minha inteligência, minha independência. Helena, você é uma mulher extraordinária que merece todo o respeito do mundo, diz carinhosamente. Meus filhos aprovaram o relacionamento. Finalmente vemos você realmente feliz, mãe. Se você está vivendo num relacionamento tóxico e abusivo, inscreva-se para mais histórias de libertação feminina, porque mulher tem poder muito maior do que imagina quando decide reagir. Hoje sou completamente livre, genuinamente feliz e financeiramente próspera. Tenho um companheiro maravilhoso que me valoriza, filhos que me admiram e respeitam, uma empresa altamente lucrativa e, principalmente, minha dignidade feminina completamente restaurada. Roberto virou apenas uma lembrança desagradável que me ensinou definitivamente o valor de nunca mais permitir que alguém me diminua ou desrespeite. A vingança foi deliciosamente doce, mas a liberdade conquistada é infinitamente mais gostosa e duradoura.